Olá, sejam bem-vindos a mais um devocional diário aqui do Troca de Pensamentos sobre a natureza humana, sobre a carne, e isso nós vamos conversar sobre o que está escrito lá em 1 Coríntios. Então não saia desse vídeo e vamos juntos ser preenchidos pela palavra de Deus. Vou convidar vocês a abrirem comigo a sua Bíblia lá em 1 Coríntios, no capítulo 15, no versículo 45, que diz assim: E assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente, e o último Adão foi feito em espírito vivificante. Mas não é o primeiro que é o espiritual, mas o que é natural, e depois o que é espiritual. O primeiro homem é da terra, terreno, o segundo homem é o Senhor, do céu. Tal qual o terreno, tais são também os terrenos, e tal qual o celestial, tais são também os celestiais. E assim como temos portado a imagem do terreno, assim também portaremos a imagem do celestial. Agora digo-vos isto, irmãos, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Versículo 51 diz assim: Eis aqui vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Em um momento, em um piscar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos serão ressuscitados, incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corruptível seja revestido de incorruptibilidade, e que isto, que é mortal, se revista de imortalidade. Aqui nós podemos ver o primeiro homem e o segundo homem. O primeiro é Adão, o segundo é Jesus. O primeiro Adão, ele pecou, ele viveu no pecado, ele viveu na terra, ele foi uma pessoa terrena. Jesus, ele viveu na terra, porém ele não pecou. Porém ele foi santo. Jesus, enquanto estava aqui, ele se fez carne, porém ele venceu os desafios. E aí ele fala que nós devemos nos espelhar à imagem de Jesus, que é o que nós aprendemos pela Bíblia inteira. No versículo 50, onde ele diz: Digo-vos, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino do céu, nem a corrupção herdar a incorrupção. Aqui ele quer dizer sobre a nossa natureza humana, sobre a nossa carne. E aqui nós podemos aprender que nós precisamos morrer, deixar o nosso eu, não morrer literalmente, né? Mas o nosso eu, a nossa alma, a nossa força da carne, morrer para que o nosso Senhor Jesus ele possa renascer dentro de nós. Porque quando nós morrermos, antes de nós sermos salvos, nós precisamos ser transformados. E quando ele fala no versículo 51, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, é justamente sobre isso. Que todos nós iremos morrer, porém antes nós seremos transformados. E não é porque nós morremos que nós seremos transformados. Eu sei que fica um pouco confuso, mas para nós sermos transformados, nós precisamos aceitar que Jesus é o nosso Salvador. Nós precisamos aceitar que através dele nós seremos transformados, nós seremos curados, para que na glória eterna nós possamos viver. Pois nós precisamos reconhecê-lo como nosso Salvador. E aí ninguém será levado à glória eterna, ninguém será levado sem ser transformado. Que nós possamos ser mais como o segundo homem, deixar o segundo homem viver e ser menos como o primeiro homem. O primeiro homem é a nossa natureza do pecado quando nós vivíamos no mundo. E nós somos restaurados, nós somos resgatados do mundo e nós passamos a viver conforme o segundo homem, conforme a imagem do segundo homem que é Jesus. Que nós possamos aprender a viver cada vez mais a imagem de Jesus e menos a imagem pecaminosa de Adão. Adão ele caiu no pecado quando ele comeu do fruto e nós estávamos em pecado quando nós vivíamos no mundo. Porém, não é porque nós vivemos no mundo hoje que nós precisamos viver conforme os padrões do mundo. Pois nós estamos aqui, mas nós não pertencemos aqui. E nós vamos voltar à glória junto a Deus, junto a Jesus. E nós precisamos nos preparar para que quando essa hora chegar, nós possamos entrar diante a presença dele, diante ao lugar onde nós viveremos eternamente com ele. Então, mais uma vez eu reforço. Pense como era a sua vida antes de se conhecer a Jesus. Se você ainda não conheceu a Jesus, busque para que você possa entender verdadeiramente quem é ele, viver e aceitá-lo como Salvador. Quando você vive hoje no mundo,
Se você hoje passa por desafios e você sente que nada é o bastante, que nada dá certo na sua vida, você está no primeiro homem. Ou se você já está no segundo, você lembra ainda quando você estava no primeiro. Que nós possamos viver apenas no segundo. Você que está no primeiro, venha viver conforme o segundo. E você que está no segundo, lembre-se como era e não volte para lá. Bom, então vamos refletir cada vez mais. Pegue este vídeo, envie para seus amigos, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo, curta, comente e vamos juntos nos preencher da palavra de Deus e vivermos conforme Ele nos ensinou. Que Deus te abençoe e até mais!